Toldon significa descendência e gerações, também significa gerações. Aquilo que uma pessoa gera e produz. Assim, o Toldon de Isaac são os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú, bem como os feitos e realizações de Isaac. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. E Isaac tinha 40 anos quando tomou para si Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arão, irmã de Labão, o arameu. O casamento é um momento de maior emaranhamento no material. É um momento em que se começa a se envolver nas pulsões humanas mais físicas. É também um momento em que se é forçado a começar, a sério, o negócio de ganhar a vida, muitas vezes às custas de atividades mais elevadas e idealistas. Assim, o Zohar refere-se ao casamento como o segundo nascimento de uma pessoa. Primeiro a alma entra no corpo e assume uma existência física, depois, em um momento posterior da vida, ele ainda mais desce ao estado físico ao se casar. Aí reside a lição a ser tirada do fato de que, antes de seu casamento, Isaac passou 3 anos no jardim do Éden, abandonando o estado físico para uma existência totalmente espiritual. A fim de garantir o sucesso da fase mais física da vida de uma pessoa, ela deve ser precedida por um período de preparação espiritual. Embora o objetivo primário de nossa missão na vida seja o desenvolvimento e a santificação do mundo físico, é preciso entrar nesse mundo bem equipado com a visão espiritual do propósito divino e com a fortaleza espiritual para realizá-lo. Ó Reb Lubavitcher! Deus apareceu e lhe disse, não deis ao Egito, habitai na terra. Deus disse-lhe, tu és holocausto sem defeito. Assim como um holocausto se torna impróprio se passar além do recinto do templo, assim você se tornará inapto se sair da terra santa. Midrash Rabbah. Isaac cavou novamente os poços de água, e chamou seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. Eis a humildade de Isaac. Uma pessoa adquire uma casa e lhe dá um nome, então seu filho chega, acrescenta uma nova parte e a chama por um nome diferente. Não é assim com Isaac. Todos os poços que Abraão cavou e deu nome, embora tenham sido totalmente obstruídos pelos filisteus, quando Isaac os escavou pela segunda vez, ele não lhes deu novos nomes, mas restabeleceu os nomes que seu pai lhes deu. E que recompensa ele recebeu por isso? Os demais patriarcas tiveram seus nomes mudados. Abraão foi primeiro chamado de Abrão e depois de Abraão. Jacó foi inicialmente chamado de Jacó e posteriormente recebeu o nome de Israel. Entretanto, Isaac recebeu o nome de Isaac de Deus mesmo antes de seu nascimento, e seu nome não foi mudado por todas as gerações. Midrash Tanhuma, Midrash Agadol. Os 2 primeiros poços fazem alusão aos 2 primeiros templos, que os inimigos de Israel destruíram. O terceiro poço representa o terceiro templo que será rapidamente construído, que será estabelecido sem animosidade e conflitos. Deus então ampliará nossos limites, e todas as nações o servirão em uníssono. Narmanides. Ele chamou o nome de Sidnar, animosidade. Isso vem nos ensinar que não há um homem justo que não tenha detratores. Midrash Abiur. Isaac seguiu os ensinamentos do seu pai, no caminho de justiça. Isaac tinha 40 anos quando levou Rebeca, como esposa. Durante 3 anos, desde a amarração de Isaac aos 37 anos até seu casamento aos 40 anos, Isaac esteve estudando Torá. Mas 20 anos depois, o casal ainda não tinha filhos. E Isaac orou ao Senhor em frente à sua esposa porque ela era estéril, e o Senhor aceitou sua oração, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E as crianças lutaram dentro dela, e ela disse, se é assim, por que eu estou assim e assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações estão em seu ventre, e 2 reinos se separarão de suas entranhas, e um reino se tornará mais poderoso do que o outro reino, e o ancião servirá ao mais jovem. E seus dias para dar à luz se completaram, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro surgiu rude, ele era completamente como um casaco de cabelo, e eles o chamaram de Esaú. E depois, seu irmão emergiu, e sua mão estava segurando o calcanhar de Esaú, e ele o chamou de Jacó. Ora, Isaac tinha 60 anos quando deu à luz a eles. E os jovens cresceram, e Esaú era um homem que entendia de caça, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem inocente, que habitava em tendas. E Isaac amava Esaú porque seu jogo estava em sua boca, mas Rebeca amava Jacó. Agora Jacó cozinhou uma panela,
e Esaú veio do campo, e ele estava desmaiado. E Esaú disse a Jacó: derrama em mim um pouco deste potage vermelho, porque estou desmaiado, por isso chamava-se Edom. E Jacó disse: vende-me a partir de hoje o seu direito de primogenitura. Esaú respondeu: eis que vou morrer, então por que eu preciso desse direito de primogenitura? E Jacó disse: jura-me a partir de hoje. Então ele jurou a ele, e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um pote de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu, e Esaú desprezou o direito de primogenitura. Os filhos lutavam dentro dela. Sempre que Rebeca passava por uma casa de oração ou de estudo, Jacó lutava para sair. E quando ela passava por uma casa de adoração de ídolos, Esaú lutava para sair. Além disso, eles estavam lutando entre si, lutando pela herança dos dois mundos, ou seja, o mundo material e o mundo vindouro. Yalkut Shimoni, Rashi. Uma nação lutará contra a outra. Nunca serão iguais, quando um sobe o outro cai, e vice-versa. Rashi. Jacó, homem inocente, morando em tendas, e nas casas de estudos. A academia de Sem e a academia de Eber. Esaú enganaria com a boca. Ele lhe perguntava: pai, como devo dizimar o sal? Pai, como alguém dizima a palha? E Isaque meditava: este meu filho, quão diligente é no cumprimento dos mandamentos. Midrash Tanshuma, Rashi. No dia em que Jacó preparava o ensopado. Esse foi o dia em que Abraão morreu, e Jacó fez um caldo de lentilhas para consolar seu pai Isaque. Por que lentilhas? Assim como a lentilha não tem boca, o enlutado também fica sem palavras. Assim como a lentilha é redonda, o luto atinge todos os habitantes deste mundo. Talmud. Então, Esaú veio do campo exausto. Esaú cometeu 5 pecados naquele dia. Ele desonrou uma donzela prometida, cometeu um assassinato. Naquele dia, Esaú assassinou Nimrod, o rei da Babilônia. Negou Deus, negou a ressurreição dos mortos e rejeitou o direito de primogenitura. Talmud. Eis que agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Disse Isaque. Isaque estava velho e não podia enxergar. 7 coisas estão ocultas do homem: o dia da morte, o dia da redenção e a verdade absoluta em um julgamento. Também, nenhum homem sabe como ganhará o sustento, o que está no coração do próximo, o que uma mulher está suportando e quando o estado perverso Roma a cairá. Quando Esaú chega com a caça, Jacó já havia recebido as bênçãos do seu pai Isaque. Há variedades de comentários dos nossos sábios sobre esse momento, mas vamos passar e resumo: Jacó teve que fugir, pois Esaú intentava matá-lo. Jacó deixou a casa de seus pais em Beer-sheva aos 63 anos, mas chegou a Harã 14 anos depois, aos 77 anos. Eliezer, fazendo a mesma viagem uma geração antes para encontrar uma esposa para Isaque, fez a viagem em um único dia. Nossos sábios explicam que por 14 anos Jacó se escondeu na casa de seu ancestral e professor, Eber, o bisneto de Shem, onde mergulhou no estudo da Torá. Midrash Rabbah. Esse comentário é simplesmente incrível, se vê claramente em alguns casos. Amo esses fatos esclarecedores principalmente por constatar nos dias de hoje. Como surgiu o famoso, o é cara do pai. Os cínicos daquela geração diziam que Sara havia engravidado de Abimeleque, já que ela não havia conseguido engravidar em todos os anos em que esteve com Abraão. O que Deus fez? Ele formou o semblante de Isaque para se assemelhar ao de Abraão, para que todos pudessem atestar que Abraão havia sido o pai de Isaque. Este é o significado da formulação repetitiva do versículo. Isaque é, certamente, o filho de Abraão, já que há provas de que Abraão foi pai de Isaque. Rashi. Os que de uma forma ou de outra zombam e mentem com relação à paternidade de uma criança, nota-se completa semelhança do pai ou de um parente. Vou citar um caso aqui, em que a criança nasceu com a mesma característica física da sogra que dizia que não era avó da criança. Ela tinha um dos pés virado, a criança nasceu, com a mesma semelhança, igual à avó. E nesse caso houve recursos e avanço da medicina, foi revertido e, hoje a pessoa em questão está normal. E todos contam esse caso de como Deus fez. Sanando os comentários indesejáveis.